para a nossa lista de materiais. Para a nossa bolsa, vamos utilizar um pacote do fio Glow da Fisher Fios. Aqui vou utilizar com vocês a cor âmbar, que é um dos lançamentos de Natal da Fisher Fios, tá? Então, nós vamos utilizar um pacotinho, um rolinho do fio. Vou estar utilizando uma agulha de número 5,5, agulha de tapeceiro e tesoura para a gente fazer os arremates e acabamentos. Vamos precisar de um botão imantado, desse maiorzinho de 18 milímetros, tá? E uma alça da sua preferência. Aqui eu vou estar utilizando uma alça de corrente, tá bom? Vamos para a nossa aula. Vamos iniciar a nossa peça fazendo correntinhas. E nós vamos deixar um tamanho considerável de fio para a gente estar fazendo o acabamento aqui no fundo da nossa bolsa, ó. A gente está fazendo esses pontos baixíssimos aqui no fundo da nossa bolsa, para ficar um acabamento bonitinho, bem fechadinho, não ficar nenhum furinho aqui no fundo da sua peça. Para isso, nós vamos deixar esse tamanho, ó, pode deixar um tamanho bem considerável de fio de reserva. E aí, nós vamos girar o nosso fiozinho aqui e vamos fazer 16 correntinhas. Eu gosto sempre de estar contando esse primeiro nozinho aqui, mas fica da sua preferência, tá? Vou colocar o fiozinho reserva ali para trás. Então, temos 1, 2, 3, 4. A 16ª correntinha aqui, ó, de número 16, nós vamos deixar ela um pouquinho mais frouxinha, tá vendo? Um pouquinho maior que as demais, porque ela vai simular pra gente um ponto baixo. Agora, nós vamos voltar no pezinho dessa última correntinha. Ó, vamos voltar a nossa agulha bem aqui e fazer um ponto baixo. Vai ficar como se fosse um aumento, tá vendo? 2 pontos juntos aqui. Então, essa última correntinha, ela simula um ponto baixo pra gente. Vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha da base, até chegar lá na outra ponta. Lembre-se de deixar esses pontos mais frouxinhos aqui, para facilitar o seu trabalho nas próximas carreiras, tá? Não faz ponto apertado demais, nem repuxado demais, para a sua base não ficar torta e você não ter dificuldade nem sentir dores nas mãos. Chegando aqui, ó, na pontinha, naquele nozinho que eu falei que eu gosto de considerar como correntinha, você vai puxar ele aqui, vai abrir como se fosse um círculo mágico e vai fazer 3 pontos baixos aqui dentro. 1, 2, 3. Agora é só puxar essa pontinha aqui e fechar. Ajusta aqui, para que você traga o sentido dos seus pontos aqui para o outro lado da sua base. E aí, nós vamos começar a trabalhar novamente um ponto baixo para cada ponto da base, até chegar lá do outro lado. Chegando aqui na ponta, aonde já tem aqui a última correntinha que nós fizemos e o primeiro ponto baixo, nós vamos fazer mais um ponto baixo aqui dentro, junto deles, para ficar 3 pontos da mesma forma que ficou do lado de cá. Agora, nós vamos fazer um fechamento de carreira, para a gente passar para a próxima carreira. Para fazer o fechamento, nós vamos simular uma alcinha para essa última correntinha que está simulando um ponto baixo. Tá vendo que todos os outros pontos têm essa alcinha logo aqui em cima dele? Essa correntinha que está simulando um ponto baixo não tem. Você vai vir aqui na primeira alcinha do primeiro ponto baixo, passa a sua agulha de trás para frente, pega esse fiozinho aqui, ó, essa laçada que estava a sua agulha, e aí você leva esse fio lá para trás. Ajusta, ó. Ajustou,
vamos diminuir aqui essa alcinha para ficar um acabamento bonito também atrás da nossa peça, né? E agora, ó, você vai segurar aqui para esse fechamento não desmanchar. E agora nós vamos trabalhar pontos baixos centrados. Então, você vai vir aqui no meio do seu ponto, tá vendo? Esse Vzinho que forma? Todo ponto forma um Vzinho, tá vendo? Você vai vir no meio desse ponto, vai passar a sua agulha e vai aqui, ó, com os dedos, abrir aqui atrás o meio do ponto para a sua agulha passar aqui no meio, para fazer o ponto centrado. Laça o fio ali que tá vindo do rolo, traz ele aqui para frente, e aí antes de fechar o seu primeiro ponto, prende lá aquela alcinha do fechamento, para não ter risco de desmanchar o seu fechamento de carreira. E aí fecha o primeiro ponto baixo. Nessa carreira, nós vamos trabalhar um aumento para cada um dos 3 pontos aqui nas voltinhas. Então, você vai fazer um ponto no mesmo lugar, um segundo ponto junto, ó, ponto baixo centrado, laça o fio, traz aqui para frente, fecha ponto baixo. Então, 2 pontos juntos no mesmo lugar. Próximo ponto da mesma forma. 2 pontos juntos no mesmo lugar. Se você preferir, quer sentir mais segurança para não perder onde é os aumentos, você pode pegar aqui um marcador de ponto e marca aqui, ó, a alcinha do último aumento. E aí, na próxima carreira, você sabe que você termina os aumentos logo aqui nesse ponto. E aí, vamos fazer um ponto baixo centrado para cada ponto da base. Passa a sua agulha no meio do ponto, sai aqui atrás no meio do ponto. Laça, opa, laça, traz o fio aqui para frente, fecha o ponto baixo centrado. Lembra de não fazer ponto apertado demais. Se você faz o ponto apertado demais, a sua peça vai ficar repuxada, você vai ter dificuldade para fazer o ponto baixo centrado, porque vai estar muito apertado o ponto anterior, e você vai acabar sentindo dores nas mãos, tá? Então, não faça o ponto apertado demais. Um segredo aqui, ó, é você dar altura no ponto. Sempre esticar aqui até a sua agulha ficar reta, tá vendo? Dessa forma, o ponto não vai ficar muito apertado e seus pontos vão começar a ter um padrão de tamanho, o que vai deixar o acabamento da sua peça muito mais bonito. Então, sempre levanta aqui da altura do ponto. Ó, laçou lá atrás, traz até a agulha ficar reto, fecha o ponto, você deu altura no ponto, tá vendo? Então, vamos fazer pontos baixos até chegar ali na voltinha. Chegando aqui na voltinha novamente, onde temos os 3 pontos, vamos fazer 3 aumentos. Então, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. 1, 2, próximo. 1, 2, 1 e 2. Aqui, ó, se o espacinho ali abriu, é só puxar esse furinho aqui novamente. Mas depois nós vamos fazer pontos baixos aqui, e aí vai esconder esses furinhos que ficam na nossa base. E aí, aqui novamente, você repete ponto baixo centrado, um ponto baixo centrado sobre cada ponto da base, até chegar lá na pontinha, onde nós vamos finalizar a nossa carreira com um aumento.
Chegando aqui no final, nós vamos fazer um aumento aqui neste último ponto. E aqui é muito importante para passar a sua agulha no lugar certinho, tá? Toma muito cuidado para não ficar no espacinho errado ali, para não ficar só uma alcinha, porque se a gente não pega aqui as duas alcinhas no meio, o nosso ponto vai ficar torto. Então, você pode vir aqui com os dedos mesmo, tá vendo? E você vai abrindo, usa os dedos para abrir essas alcinhas, para que você passe a sua agulha aqui no lugar certinho, tá? E aí, nós vamos fazer 2 pontos juntos aqui dentro. Ajusta o ponto certinho. 1. 2 pontos. E agora, nós vamos para a próxima carreira, tá? Ajusta a sua peça e vamos fazer aqui o fechamento de carreira. Com a agulha de trás para frente, traz o ponto um pouquinho pro lado, para ele ficar mais retinho, tá vendo? Que esse ponto, ele tende a ficar aqui mais deitadinho. Então, quando você puxa ele aqui, ele fica mais retinho, que vai deixar a sua base com acabamento mais bonito. Vamos levar aqui a alcinha lá para trás, ajusta certinho, vou diminuir aqui essa alcinha. Fez o fechamento aqui da carreira e na próxima carreira, vamos trabalhar com um ponto sozinho. Então, vamos fazer aqui um ponto baixo centrado sozinho, passando aqui no meio do ponto, saindo aqui atrás, no meio do ponto, ó, olha certinho para sair no lugar certinho, tá vendo? No meio do ponto. Laça o fio, traz aqui para frente. Prende ali a alcinha do fechamento da carreira, faz o primeiro ponto. O próximo, um aumento. Então, um ponto sozinho, seguido de um aumento. No próximo, um ponto sozinho, seguido de um aumento. Novamente, vamos trabalhar um ponto baixo centrado para cada ponto da base, até chegar lá na outra voltinha, onde vamos repetir o processo de um ponto sozinho, seguido de um aumento. Chegando aqui na volta novamente, um ponto sozinho, seguido de um aumento. Um ponto sozinho, seguido de um aumento. E novamente, um ponto sozinho, seguido de um aumento, ó. Novamente, seguiremos com um ponto baixo centrado para cada ponto da base. E aí, vamos finalizar com a sequência de um ponto sozinho seguido de um aumento novamente. Ó, chegando aqui onde está o último aumento, faz um ponto sozinho e finaliza com um aumento. Vamos para a nossa última carreira de aumentos. Puxa o pontinho aqui pro lado, lembra? Para ele ficar mais retinho. Leva o seu fio lá para trás. Por enquanto, a sua base não vai ficar assim super retinha, porque você tá trabalhando com ela, você tá mexendo aqui, então ela vai ficar mesmo emborcadinha. Mas depois nós vamos ajustar para ela ficar retinha, tá? Vamos diminuir aqui a alcinha. E aí, nessa carreira aqui, nós vamos trabalhar um aumento seguido de 2 pontos baixos, tá? Então, aqui onde está um ponto sozinho da carreira anterior, nós teremos um aumento.
E aonde está o aumento da carreira anterior, nós teremos 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, um aumento, 2 pontos juntos, seguidos de 2 pontos baixos centrados, sozinhos. E aí, vamos novamente seguir com um ponto baixo centrado para cada ponto aqui da base. Ó, chegando aqui novamente, onde nós temos a sequência de aumentos, aonde está um ponto sozinho, vamos fazer um aumento. E aonde está o aumento, vamos fazer 2 pontos sozinhos. Aí, vamos repetir aqui 3 vezes, né? Porque são 3 pontos, são 3 aumentos aqui. Então, um aumento, 2 pontos sozinhos. E por último, um aumento e 2 pontos sozinhos. E aí, vamos seguir com um ponto baixo centrado para cada ponto da base. E vamos finalizar a nossa carreira com um aumento seguido de 2 pontos sozinhos. Ó, vamos finalizar aqui com um aumento e dois pontos sozinhos. Finalizamos aqui a nossa base, tá? Finalizamos as nossas carreiras de aumentos. E aí, antes de seguir para a subida, nós vamos fazer o acabamento aqui usando o nosso fiozinho reserva. Vamos passar a nossa agulha no pezinho do aumento do meio. Então, temos, ó, 1, 2, 3 aumentos. Esse aumento do meio aqui, nós vamos passar a nossa agulha bem no pezinho dele, bem logo aqui embaixo. Ó, saiu com a sua agulha aqui, laça esse fiozinho. Ó, laça o fio, traz ele aqui pra frente. E aí, nós vamos voltar nos espacinhos aqui, ó. Volta nos espacinhos no furinho e faz ponto baixíssimo. Em cada espacinho desse daqui, um ponto baixíssimo. Vamos finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo também no pezinho do aumento ali. Pega esse fio, traz ele todo aqui pra frente. Agora, nós vamos pegar a agulha de tapeceiro, vamos passar o nosso fio aqui. Volta no mesmo lugarzinho aqui, ó, no pezinho do ponto baixíssimo. Leva esse fio lá pra trás. Ajusta, ó. E aí, nós vamos esconder esse fio aqui por dentro. Você vai passar a sua agulha por baixo das alcinhas, tá vendo? Passa por baixo das alcinhas para esconder. Agora é só cortar aqui, deixa uma pontinha bem pequenininha. E aí, com um isqueiro e com muito cuidado para não queimar a sua peça, você vai queimar essa pontinha aqui para prender. Finalizada a nossa base, já com acabamento,
Agora, nós vamos para a subida da nossa peça. Para a subida da nossa peça, nós vamos fazer um fechamento normalmente. Ó, pega a alcinha e leva lá para trás do ponto. Aqui, nós vamos trabalhar sempre no meio das alcinhas. Então, vamos passar a nossa agulha aqui no meio da alcinha e vamos pegar também essa alcinha aqui de trás do ponto. Então, você vai passar a sua agulha aqui no meio e nessa alcinha aqui de trás, tá? Vamos iniciar aqui pela alcinha do fechamento da carreira. Então, aqui, ó, vamos diminuir essa alcinha. Você vai vir aqui, ó, no meio e pega a alcinha aqui de trás. Segura aqui para não soltar o seu fechamento. Laça o fio, traz, dá uma esticada nele, prende essa alcinha aqui do fechamento. Prendeu, você vai esticar para ajustar esse ponto e fechar o primeiro ponto. Vem no próximo, passa no meio da alcinha, pega a alcinha logo aqui atrás. Laça o fio, fecha o ponto baixo. Próximo ponto, da mesma forma. Pegando a alcinha aqui no meio e a alcinha ali de trás. Vamos contornar toda a peça aqui com ponto baixo, tá? Então, você vai fazer um ponto baixo para cada alcinha aqui. Finalizou aqui a carreira, você vai ajustar, ó. Pega esses pontos, vai dobrando na sua peça assim, ó, para dar o formato de subida da sua peça, tá? Para ela já ir começando a ficar mais retinha, você vai ajustando com a mão. A cada carreira que você for fazendo, você vai ajustar a sua peça, tá? Vamos fazer o fechamento. Novamente, ó, lembre-se, puxa o ponto aqui um pouquinho pro lado, pro ponto ficar retinho e dar um acabamento mais bonito na sua peça. Levou o fio lá pra trás, vamos diminuir o tamanho dessa alcinha que fica ali. E agora, nós vamos trabalhar o ponto fantasia, ou ponto W, tá? Vamos passar a nossa agulha no meio aqui do primeiro ponto, para sair ali atrás, no meio do ponto. Laça o fio, prende a alcinha ali atrás, fecha o primeiro ponto. No mesmo lugar, vamos fazer outro ponto baixo centrado. Então, 2 pontos juntos no mesmo lugar, temos aqui um aumento. Vamos pular um ponto para não ficar aumento na nossa peça. No próximo ponto, vamos fazer 2 pontos juntos novamente. Pula o próximo ponto, no outro, faz 2 pontos juntos. Assim, nós vamos fazer até o final da nossa carreira. Faz 2 pontos juntos, pula um ponto, faz 2 pontos juntos. Vou finalizar aqui e já volto com vocês. Finalizamos aqui a carreira com espaço de 1 ponto. Vamos fazer o fechamento. E agora, nós vamos trabalhar sempre no segundo ponto desse nosso aumento. Então, aqui, ó, tá o primeiro ponto. Aqui no segundo, nós vamos fazer 2 pontos juntos. Fazendo o fechamento da mesma forma, laça o fio aqui, prende o fio do fechamento ali na sua agulha, fecha o ponto. Vem no mesmo lugar e faz um segundo ponto. Pula um ponto, vem no próximo, faz 2 pontos juntos. Pula um ponto, vem no próximo, 2 pontos juntos. Pula um ponto, no próximo, 2 pontos juntos. Nós vamos repetir essa sequência por 15 carreiras, sempre fazendo 2 pontos juntos no segundo ponto aqui desses nossos aumentos, tá? Pula um ponto, no próximo 2 pontos juntos. Você vai seguir essa sequência até ter um total de 15 carreiras aqui na sua peça. Eu vou finalizar e já volto com você. Finalizadas as nossas 15 carreiras aqui no ponto fantasia ou ponto W, nós vamos fazer carreiras de pontos baixíssimos. Então, aqui você vai fazer o seu fechamento de carreira, normalmente.
Vamos passar a nossa agulha aqui, ó, no meio da alcinha, tá vendo? Ó, você abrir aqui, ó, você passa a sua agulha no meio da alcinha, prende essa alcinha aqui na sua agulha, o fechamento de carreira aqui vai ser um pouquinho diferente, tá vendo? Prendeu a alcinha aqui na agulha, nós vamos puxar, para deixar mais firme aqui esse fechamento, e você laça o fio ali que tá vindo do rolo, traz aqui pra frente, vem aqui no próximo ponto, passa no meio da alcinha, laça, fecha um ponto baixíssimo. Se você desejar, pode colocar aqui um marcador de ponto, para você saber aonde foi o seu primeiro ponto baixíssimo, porque a partir de agora nós não vamos trabalhar mais com fechamento de carreira, tá? Nós vamos fazer as carreiras contínuas. Então, aqui, para cada alcinha, um ponto baixíssimo. Lembre-se de não apertar esse ponto, tá? Não deixe ele apertado, para não repuxar a sua peça. Então, em cada alcinha, um ponto baixíssimo. Vamos fazer isso por 8 carreiras. Então, serão 8 carreiras contínuas de ponto baixíssimo. O que vai indicar ali a próxima carreira é onde está o seu marcador, tá? Então, se você não tiver o marcador, pode colocar um pedacinho de fio, algo aqui que vai marcar aonde é esse primeiro ponto seu. Vou finalizar as 8 carreiras e volto aqui com vocês. Finalizando aqui, ó, quando você chega no seu marcador, é só retirar, faz o ponto baixíssimo, pegando só uma alcinha ali atrás, e aqui vamos para a segunda carreira. Marca o primeiro ponto e segue fazendo ponto baixíssimo, pegando somente em uma alcinha do seu ponto da carreira anterior, tá? Então, vou finalizar as 8 carreiras aqui e volto com vocês. Finalizadas as 8 carreiras de pontos baixíssimos, nós vamos puxar aqui o nosso fio. Corta, deixando uma pontinha pra gente estar fazendo o acabamento. Puxa essa pontinha aqui. E com o isqueiro, você vai queimar a pontinha com cuidado, para não ficar desfiando. E vamos fazer um acabamento aqui na finalização da nossa peça. Com a própria agulha de crochê, de cima para baixo, vamos passar no ponto aonde estava o nosso marcador. Pega o seu fio e leva ele lá para cima. Ajusta, ó, ajusta aqui esse ponto. E aí, por dentro aqui da peça, você vai passar a sua agulha em uma alcinha aqui por dentro, de forma que você saia no meio da onde você fez o último ponto baixíssimo. Pega o fio e puxa ele aqui para dentro da peça. Agora, você vai ajustar para ficar um acabamento bonito na sua peça. E com a agulha de tapeceiro, você vai esconder esse fiozinho aqui por dentro da peça. Você vai passar por dentro das alcinhas, ó. Passa por dentro das alcinhas. Vai levando o fio lá pra dentro. E quando chegar em um ponto que você fale assim, esse ponto aqui já está seguro, já posso finalizar a minha peça aqui, ó, vou colocar nesse ponto aqui. Tira a sua agulha de tapeceiro, você vai dobrar aqui, ó, essa abinha de cima da sua peça. E você vai cortar deixando uma pontinha pequenininha aqui para fazer para prender aqui. E você vai prender com o isqueiro. Você vai queimar aqui a pontinha do fio com muito cuidado para não queimar a peça, tá? É só a pontinha aqui do fio para dar esse acabamento. Ó,
E vai ficar lá por dentro esse acabamento. Essa parte aqui, esse lado aqui da nossa peça vai ficar para trás, tá? E a frente da peça vai ser esse outro lado aqui. Agora, nós vamos... Deixa eu tirar aqui o fio. Agora, nós vamos colocar o botão imantado na peça. Para isso, você vai ajustar a sua peça. Estica, vai puxando, deixando ela retinha, tá? Coloca assim, ó, sobre a mesa, sobre uma superfície plana e deixa essa peça bem retinha. E aí, você vai costurar o seu botão imantado aqui. Você pode fazer essa costura aqui no olhômetro mesmo, tá? Ou se você preferir, pode pegar uma fita, medir aqui, ó, tem mais ou menos 18 centímetros. E aí, você vai dobrar ao meio. E vai encontrar o meio aqui. Vem aqui no 9. Posiciona aqui, então você sabe que é aqui, neste sentido, que você vai costurar o seu botão imantado. Esse botão aqui não tem nenhum segredo, tá? Para você colocar ele, é só costurar as 4 pontinhas aqui na sua peça. Eu gosto de utilizar essa linha aqui, ela se chama linha invisível. Aí essa daqui, ela é bem fininha, então eu sempre dou 4 laçadas aqui, ó, para ficar 4 gominhos aqui e ficar mais firme, ficar mais seguro, tá? E aí a costura é bem simples, ó. Vou fazer os primeiros aqui com vocês. Passa a agulha no fio, passa dentro do espacinho do botão. Traz aqui pra frente, ó, se ficou emboladinho ali, puxa as pontinhas para ficar bem escondido. E aí, volta no fio, volta no espacinho do botão. Eu gosto de dar entre 4 e 5 laçadas aqui, tá? Laçou, aí você vai descer lá pro ponto, lá de baixo. Ó, passa a agulha por dentro da peça, desce lá para sair na alcinha próximo do espacinho aqui de baixo. E aí, você vai repetir o mesmo processo. Passa a alcinha na agulha, passa a alcinha no botão, passa a alcinha no fio. Ó, sempre prendendo um junto do outro. Você vai fazer dessa forma dos dois lados do botão, tá? As duas partes do botão. Eu vou finalizar aqui e volto com vocês. Finalizada a costura do botão, é só aplicar a sua alça e a sua bolsa vai estar pronta, tá? Para a alça, eu gosto de usar essas alças aqui de corrente, e aí é só passar em uma alcinha aqui. E aí, passar na alcinha do outro lado. Só ajusta aqui, para a alça não ficar enrolada. Ó, vou contar aqui, foi 1, 2. 1, 2. Aplicou a sua alça, a sua bolsa está pronta, tá? Eu vou medir ela aqui, o tamanho dela com vocês. De altura, ela tem mais ou menos 18 centímetros e de largura, se a gente for pegar aqui de uma voltinha a outra, ó, mais ou menos 23 centímetros e meio, tá? Então, essas são as medidas da nossa bolsa. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe o seu like aqui, se inscreve no YouTube da Fischer e ativa as notificações para que sempre que tiver um vídeo novo aqui, você ser notificada, ser avisada antes de todo mundo e não precisar ficar pesquisando lá para achar o vídeo, tá bom? Quando fizer a sua peça, lembre-se de ir lá no Instagram, @soularicristina e @fischerfios. Posta a foto da sua peça nos stories e marca a gente que a gente vai estar repostando todo mundo assim que possível, tá bom?
Um beijo e até o próximo vídeo.